Quem é que tem te ensinado sobre esteroide anabolizante? Será que essa pessoa realmente tem respaldo técnico, científico, né, e prático para estar te ajudando? Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos discutir sobre essa problemática, né, do acesso à informação sobre esteroide anabolizante. Porque em um momento a gente tem até uma coisa positiva, a gente tem uma democratização do conhecimento, mas muitas vezes a gente tem muito conhecimento que é blá 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 e furada, que não só vai você muitas vezes perder dinheiro, mas perder saúde, que é seu bem mais precioso. Então eu peço pra você, deixa teu curtir pra me mostrar que esse tipo de assunto agrega na tua vida e se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade, tudo bem? Vamos lá, ó, esse tipo de comentário aqui, o vídeo é baseado nesse comentário, mas a gente tem vários comentários nesse sentido. São pessoas que têm na cabeça um conhecimento que na verdade é muito fixo, imutável e verdadeiro, e querem transmitir isso para outras pessoas de forma como se quem tem um pensamento diferente é um maluco, né? Então, assim, gente, é triste essa situação. Eu não tô criticando aqui o colega específico. Colega não, que esse aqui ele não é médico, né? O cidadão aqui, né? Não estou criticando ele especificamente. Eu acredito que ele deve ter conseguido esse conhecimento baseado em fontes que provavelmente são fontes que não são muito interessantes, tá? E aí minha crítica é mais a essas fontes, tudo bem? Onde a gente tem que ter muito discernimento na hora de entender as coisas. Porque as coisas não são sempre pingos nos is, assim, de forma tão simples, tá? E aí, gente, ó, essa reação aqui foi um vídeo que eu fiz falando sobre testosterona suprafisiológica em doses, né, altas, doses além da reposição, serem maléficas ao coração e poderem causar prejuízo no longo prazo. Isso é uma coisa bem sedimentada, tá? É uma coisa que não sou eu que estou falando, mas se você pegar a prática clínica de pessoas que fazem ecocardiograma avançado em usuários de esteroide, cardiologistas, médicos de esporte que trabalham com isso. Todos os dias eu não faço exame, mas eu pego pacientes que fazem exames, tá? Mas quem faz exame vê muito isso? Vê muito isso, tá? Então, eu vejo isso não só atendendo o paciente, mas também vendo o resultado do exame que ele traz do cardiologista e conversando com os cardiologistas da área, tá? E, assim, é bem complicado, alguns tipos de conceitos são feitos por aí. Então, assim, o que é que ele fala aqui? Atleta usando 1 grama, 2 gramas ou mais por mais de 10 anos já era para eles terem morrido. E aí, o que é que acontece? Vamos ser aqui, claro. Vários atletas, ultimamente, vieram a falecer. Por conta do uso de esteroide? Por conta do uso de esteroide, tanto de forma direta quanto indireta, tá? Então a gente sabe que o esteroide anabolizante de longo prazo pode causar um prejuízo, principalmente cardiovascular, e esse prejuízo cardiovascular causa uma série de problemas. Não só para ter eventos como infarto, né, como por exemplo ter uma trombose, como também tem uma insuficiência cardíaca que vai reduzir o fluxo sanguíneo em diversos órgãos do organismo dele. Então ele vai ficar muito cansado, vai eventualmente poder falecer? Vai, mas ele vai ter um prejuízo muito grande também da qualidade de vida dele, principalmente quando ele estiver mais velho. Então a gente está falando aqui muitas vezes de problemas que o indivíduo às vezes não vai mostrar. Por quê? Porque vai queimar a mídia dele. Às vezes o cara vende esteroide. Então ele não vai falar que ele tá todo ferrado, que ele já fez algum tipo de procedimento para corrigir algum evento cardiovascular. Se ele já foi internado, muitas vezes ele não fala, né? E muitas vezes, quando ele internado acontece alguma coisa, ele quer atribuir a qualquer outro tipo de coisa, menos o esteroide anabolizante, quer inventar esse determinado tipo de coisa. Às vezes não tem nada a ver com esteroide. Mas, mesmo que não tenha nada a ver com esteroide, a partir do momento que o cara é internado, tá em um contexto de urgência e emergência, cara, é mais difícil fazer uma estabilização desse paciente que é usuário de esteroide crônico e já tem um agravo cardiovascular, né? Mesmo que o cara não tivesse um agravo cardiovascular, só um cara ser gigante, a reanimação desse cara já era mais difícil. Mas assim, ele tá usando uma série de medicamentos que, por exemplo, alteram o metabolismo dele. Na hora de fazer uma indução anestésica, já é mais difícil, né? Já é mais difícil manter esse indivíduo anestesiado. Esse indivíduo, muitas vezes, pode ter algum tipo de evento que ele fique com uma confusão ali e é um cara muito forte em um estado agressivo. Como é que vai segurar esse cara, né? Às vezes esse indivíduo tem mais facilidade de ter algum rompimento de vaso num processo cirúrgico e vai ter mais dificuldade de estabilização, né? Então, tudo isso daí é um negócio que tem que ser visto. Então, assim, não vai ser um agravo só de forma aguda de cada um problema ali, como um evento cardiovascular, um infarto. Mas o problema crônico, e assim, a partir do momento que ele tem outro tipo de problema, ele sofre um acidente, para se recuperar, sabendo desse procedimento, de abrir o indivíduo, consertar, fazer todo um processo cirúrgico, ele vai ter mais dificuldade, tá? Por ele estar usando esteroide anabolizante, porque ele ser muito grande e pesadão, tá? Beleza. E aí, o que é que o indivíduo fala aqui? Testosterona foi feita e desenvolvida para ser usado continuamente pro resto da vida. Isso daqui não é uma verdade total, gente. Assim, a gente vai usar a testosterona sempre que houver necessidade e o risco for
inferior ao benefício, tá? Então a gente sempre vê o risco-benefício e a gente vê a necessidade. O indivíduo que, por exemplo, é um idoso e ele está com deficiência de testosterona por causa do envelhecimento, isso é uma coisa que não é natural, a gente pode repor às vezes pro resto da vida, sempre onde o benefício for superior ao risco. Tudo bem. Mas se eu estou falando, por exemplo, de indivíduo obeso, o indivíduo obeso muitas vezes vai ter um hipogonadismo, uma deficiência de testosterona. Mas se a gente trata a obesidade, faz esse indivíduo perder peso, o que é que muitas vezes acontece? Ele normaliza esses níveis de testosterona. Então, no caso do indivíduo obeso, por exemplo, a gente pode ter um uso de testosterona de forma, né, somente momentânea. Então a gente vai parar de usar, então a gente não vai usar o resto da vida. Então nem sempre a gente vai usar para o resto da vida essa testosterona, tudo bem? Sempre que houver uma necessidade a gente vai usar. Se não houver necessidade a gente não vai. E é o que acontece muitas vezes. Às vezes o indivíduo tem uma causa reversível, fica usando testosterona e não para. Sendo que ele poderia muitas vezes voltar para usar naturalmente. Beleza. DECA também foi feito para ser usada continuamente para artrite e osteopenia, né? Cara, assim, para artrite não foi feito, tem alguns estudos com algumas doenças articulares que a DECA pode ter algum benefício, mas é um negócio muito duvidoso, a gente não pode afirmar isso. E a osteopenia não. Para osteoporose, né? Osteoporose, sarcopenia, tá? Esteroide anabolizante para osteoporose, sarcopenia. Só a osteopenia provavelmente não vai indicar o uso de DECA. É claro, tem que ver o contexto geral. Onde a gente muitas vezes pode ter um benefício da DECA, que é um negócio claro. Mulheres pós-menopausa, mas é claro, a gente vai repor primeiro o quê? O estrogênio e fazer a progesterona, né? Para contrabalancear o estrogênio. Se houver necessidade, a gente pode usar uma DECA. Mulher que está fazendo já reposição pós-menopausa, está com osteopenia, sarcopenia, poderia ser uma opção. Mas principalmente a mulher que tem osteoporose. Então a gente tem que ver esses pormenores, tudo bem? A gente tem que ver esses pormenores. Não é toda a osteopenia, mas principalmente a osteoporose e quando a gente tem, né, uma deficiência no tratamento de base. Porque a própria osteoporose não é o tratamento de base padrão ouro usar DECA. A gente tem vários outros contextos que devem ser avaliados, tudo bem? Não só com medicamento, mas o próprio estilo de vida, né? A mulher vai fazer atividade física, se alimentar bem, tudo isso daí vai influenciar, tá? Hipertrofia do coração todos vão ter, inclusive os naturais, tá bom? Isso é verdade? Cara, quem faz musculação vai ter hipertrofia do coração. O coração vai hipertrofiar, vai aumentar de volume. Tá. Mas isso daí é algo patológico? Não. Por quê? Porque a hipertrofia do exercício é uma hipertrofia fisiológica. É uma hipertrofia que não vai causar um problema no coração. Ele vai aumentar, né, de volume, de espessura, mas ele não vai ter perda de função. Já uma hipertrofia causada por esteroide anabolizante, a gente vai ter um aumento do volume com a perda de função. É totalmente diferente. Então, dizer que o natural vai ter hipertrofia do coração do mesmo jeito, não. Não. A hipertrofia fisiológica é algo esperado, é normal. Não causa prejuízo cardiovascular. Na verdade, ter um coração adaptado à musculação e ao aeróbico combinado é uma coisa benéfica no longo prazo, tá? Já se a gente está falando do indivíduo usando suprafisiológico, usando esteroide anabolizante para fins estéticos de performance, a gente já vai ter uma hipertrofia que é diferente. O coração vai perder a capacidade funcional. Fora os próprios vasos que não vão estar funcionando direito. Vai ter uma rigidez maior, dificuldade de bombear o sangue, tá? Então é totalmente diferente. A gente não pode dizer que é a mesma coisa, tá? Ele deve ter visto isso em algum lugar e não soube interpretar. Porque muitas vezes a informação vem e falta interpretação, né? Tudo bem. Em caso a testosterona natural seja baixa, menor de 500, quer dizer que todo mundo que tem uma testosterona abaixo de 500 vai precisar repor, você pode ter um coração fraco e ter problema no coração por ele ser fraco. Sim, uma pessoa com deficiência de testosterona, ela vai ter um prejuízo cardiovascular. Então, repor testosterona no indivíduo com deficiência é benéfico do ponto de vista cardiovascular, não só é seguro, como potencialmente é benéfico, porque a deficiência causa prejuízo. Tudo bem, mas quer dizer que todo mundo com 500 para baixo precisa repor? Não, cara. Mas uma pessoa jovem, saudável, 20 e poucos anos, 470 de testosterona, vou ter que repor pro resto da vida agora. Bicho, não é assim, cara. Tem que ver todo um contexto, entendeu? Os sinais e sintomas associados, entender se aquela testosterona foi colhida de forma ideal. Então, assim, tem uns caras que ficam inventando umas modas que você não sabe de onde é que vem, mas muitas vezes para ganhar mídia. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado, tá? E aí, eu peço para você encarecidamente, quais são suas fontes de estudo, tudo bem? Por quê? Porque é interessante que a sua fonte de estudo tenha conhecimento teórico, né, estude, né, tenha um conhecimento científico, né, então você precisa estudar por livros e tudo para entender a teoria de fisiologia adaptada, entender todo o contexto de nutrição, de exercício, entender os estudos científicos mais recentes também, então ele tem que ter um processo de adaptação desse conhecimento, porque o conhecimento é dinâmico, a ciência vai... Não que a ciência mude, mas as coisas que a ciência acha, porque às vezes um achado pode durar muitos anos, mas às vezes pode ser achado novas coisas e novas evidências, tá? Usando metodologias diferentes. E é interessante que o cara tenha uma prática, né? Não só de ter utilizado esteroide, não necessariamente o cara precisa ter utilizado, mas que atenda esse indivíduo, que tenha vivência nesse meio, né? No meu caso, já usei no passado
parei. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso, né? Principalmente por priorizar questões de saúde, tá? Atendo usuários de esteroide anabolizante, estou dentro desse meio do fisiculturismo, da performance há mais de 10 anos. Então, assim, tem uma bagagem. Tem muitas pessoas com essa bagagem? Tem também. Mas é claro, tem pessoas que têm só uma das coisas. Por exemplo, às vezes o cara só vê o lado do artigo científico, vê nos colaterais e não consegue se conectar com o usuário de esteroide anabolizante. E aí o que acontece? O cara não tem contexto nenhum prático. E aí o que na cabeça dele, eles vão usar uma Durateston uma vez, o cara vai explodir e ir pra Nárnia. Não é assim, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que o prejuízo é muito mais no longo prazo, que se uso de curto prazo tem muito mais colaterais de estética do que realmente nocivos, assim, graves. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse discernimento e conversar de forma direta com o público. Então assim, será que essa pessoa que tá te passando essas informações realmente sabe disso tudo, né? E de onde vem o conhecimento dessas suas fontes, né, de conhecimento? Será que esse cara realmente está se adaptando? Será que esse cara não está sendo só prático? Porque tem muitos coaches por aí que usam a experiência prática dele. Mas às vezes a experiência prática dele tem vários viés, bicho. Porque é só uma pessoa ali fazendo um bocado de loucura. Às vezes o cara tá usando 10 medicamentos diferentes, aí ele diz, não, é porque quando coloca a DECA aqui, melhora a minha articulação. Mas ele tá usando uma série de coisas, tem um bocado de outros fatores confundidores. A gente tem que ver o que a gente pode fazer para dar um discernimento disso daí. Não é um negócio assim tão simples e direto, tá? A gente tem que ter esse cuidado. E muitas vezes nesse meio, como eu tô dizendo, a ciência tem várias limitações. E aí às vezes a gente vai pro conhecimento empírico também, tá? Mas a gente tem que ter esse balanço, tudo bem? A gente tem que ter esse balanço. Gabriel, eu sou um profissional de saúde, eu sou um médico, quero tratar usuários de esteroide com ética e assertividade. E eu não sei onde é que eu começo. O que é que eu faço? Cara, tem um curso completo, ensino da base ao topo, tudo que você precisa saber. Colocar o paciente no teu consultório, tratar ele e oferecer o melhor do serviço médico para esse indivíduo. Meu curso Guia do Anabolismo Consciente, vou deixar o link aqui na descrição. Outra coisa, Gabriel, sou o indivíduo potencial usuário, sou usuário, não quero ser enganado por um médico, quero entender todos os pormenores, o que é que envolve ali o uso de esteroide anabolizante para não ser enrolado. Te convido a conhecer também meu curso, Cuidado Anabólico, vou deixar aqui na descrição. E aí, né, outra coisa que a gente tem que ter cuidado é na hora dos conflitos de interesse, tá? Porque assim, uma coisa é o cara, por exemplo, ter uma preferência por um determinado tipo de via, por exemplo, porque na prática clínica funciona muito bem, mas ele dizer que existem outros. Outra coisa é ele querer empurrar aquilo ali. Vou dar um exemplo pra você. A pessoa que quer empurrar implante hormonal pra todo mundo. Por que o cara quer às vezes empurrar pra todo mundo? É porque ele é superior a todas as vias? Não. Muitas vezes existe um conflito de interesse ali, onde o indivíduo muitas vezes vai ganhar o quê? Uma comissão maior por estar fazendo um implante hormonal. O implante hormonal é ruim? Não necessariamente, tá? Foi até proibido recentemente. Não sei como é que vai ficar esse trâmite burocrático aí, mas foi proibido o manipulado, tá? Tem vários problemas. Eu acho que assim, não deveria ser proibido, deveria ser regulamentado, mas existia muitos excessos e uma necessidade constante de ficar incentivando a pessoa a fazer só implante, e colocava implante de tudo, não era só de testosterona, era implante de NADH, implante de metformina, bicho, coisas que não tem sentido nenhum sem implante. Mas ele acabava ganhando comissão. Então tinha um conflito de interesse muito grande. Então, assim, você tá vendo a informação desses caras, às vezes tem problemas. Outras coisas, né? Às vezes o cara tem um grande conflito de interesse porque ele vende esteroide anabolizante. Então, às vezes é um cara sem camisa, gigante, falando ali as coisas que ele usa, e ele incentiva você a comprar determinado laboratório que ele diz que não vai dar nada, não tem problema. Só que muitas vezes ele nem usa aquilo ali, porque aquilo ali é uma porcaria, tá? Então tem que ter muito cuidado, porque esse conflito de interesse pode fazer o cara falar coisas que não tem fundamento. Então tenha cuidado com isso. Quem está querendo lhe vender tratamentos, protocolos, todo esse tipo de coisa, tem que ter cuidado. Então veja, né, as fontes do conhecimento das suas fontes, veja quais são as fontes, e veja se não tem nenhum conflito de interesse, porque o cara está querendo empurrar uma coisa específica. Porque o cara que vai ser ético, ele vai lhe dizer tudo que é possível de bom e de ruim, e vai te dizer as possibilidades. Por exemplo, na reposição de testosterona, eu digo para você, pode ser gel, pode ser implante, mas pode ser Durateston, pode ser Deposteron, pode ser Nebido, pode ser qualquer uma que seja melhor para você. A decisão, na verdade, da via de administração vai ser feita pelo paciente, onde eu vou conversar sempre na consulta os pormenores, dos benefícios e malefícios. Às vezes o cara tem medo de injeção, prefere usar um gel. Tá, às vezes o cara não quer passar gel, quer fazer uma injeção. Às vezes quer fazer uma injeção mais espaçada, usando Nebido, uma injeção que vai ter um nível maior de testosterona, mas vai ter que usar com mais frequência. Faz um Durateston, Deposteron, tudo isso daí tem que ser conversado. Mas esse conflito de interesse é muito importante ser avaliado, cara, pra você não ser enrolado. Aí as suas fontes se comprometem com o que falam, cara, a partir do momento que eu falo uma coisa aqui, como eu sou médico, eu tenho um comprometimento até dentro da ética médica. Então, assim, eu não vou falar nada que vai querer lhe machucar. Tá, tem médicos ruins que falam besteiras? Tem. Muitas vezes eles estão respondendo uma série de processos, tudo bem? Mas a gente sabe como é que é
Nosso país, às vezes, o cara tem dinheiro, protege e tal, mas enfim, né? Não vou entrar nessa parte jurídica chato, mas a partir do momento que eu me comprometo aqui, que eu falo, eu tô me comprometendo com o que eu falo. Se eu fizesse uma apologia ao uso de esteroide, eu poderia levar uma chamada, né? Se eu falasse uma besteira que quisesse vender um tratamento que não existe, fica, sei lá, tratamento de dedo no nariz e hipertrofia. Cara, eu tô me comprometendo. Então, assim, o que eu falo aqui, eu vou responder pelo que eu falo. Então, eu tento falar da melhor forma possível. Então, veja se esse indivíduo se compromete. Às vezes o cara, por exemplo, é um cara que não tem nenhuma formação de base, não tá respondendo a nenhum tipo de conselho, tá vendendo esteroide clandestino, ele vai responder à polícia, né, à justiça, né? Que ele pode ser preso até, porque ele tá fazendo tráfico de drogas e tá fazendo uma venda de medicamentos ilegal, mas ele não tem um conselho ali, uma fiscalização em cima, porque ele não é formado em nada, não tem nenhum, e a gente sabe como é que é o Brasil, o cara fala o que quer e não dá nada, né, muitas vezes. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse discernimento, né? Se a pessoa realmente tem esse comprometimento, se ela vai perder alguma coisa falando a coisa errada, se ela realmente tá com essa vontade de ajudar, né, de transmitir um conhecimento verdadeiro, tá? Todo mundo trabalha, todo mundo precisa ganhar dinheiro, mas assim, existem formas lícitas e formas éticas de ganhar dinheiro, existem formas ilícitas e antiéticas, tá? E às vezes é difícil da pessoa se comprometer. Eu falo isso aqui da minha área, tá? Mas isso aqui pode existir em várias outras áreas que eu não domino, tudo bem? Então eu passo, cara, por todos esses pormenores aqui na hora de avaliar alguém também. Porque é muito fácil me enganar, por exemplo, na hora de mexer em eletricidade. Eu não entendo nada de eletricidade. O cara for inventar um negócio aqui, pode inventar uma marmota que pode até me dar um choque, por exemplo, se o cara for querer vender um negócio assim. Então, é um negócio que, assim, eu tô falando aqui porque eu não sou o dono da verdade de tudo. Mas eu tenho esse meu conhecimento específico nessa área e eu tenho algo a lhe ajudar. Então, assim, eu acho que isso aqui dá pra usar pra tudo, né? Vamos lá. O que mais? Vamos lá. Existem outras pessoas sérias com opiniões semelhantes, porque às vezes o que acontece? Uma pessoa inventa um negócio super milagroso, um método super mágico, e assim, é só ela que tá falando isso aqui e os outros caras que ficam inventando moda. Cara, tem que ver, existem mais de uma pessoa séria, se você for ver, né, o meu conteúdo, em muitos pontos, claro, eu posso ter divergências de opinião, porque isso faz parte, né, faz parte do que outros profissionais sérios da minha área, mas assim, se você pegar os caras sérios da minha área, você vai ver que é um negócio muito parecido em relação ao conhecimento. Algumas opiniões podem ser divergentes, mas em relação ao conhecimento que é passado é muito semelhante. Por quê? Porque a gente traz a verdade, a gente tenta trazer com ética. Diferente do cara que inventa um negócio milagroso, testosteronas bioidênticas, um negócio assim, com nomes meio esdrúxulos para vender a mesma coisa, tá? É o chip da beleza, então... você vê que eu não fico falando esse tipo de coisa. Quem fica vendendo esse tipo de coisa realmente não está muito comprometido com a sua saúde. Mas ver se existem outras pessoas com as suas opiniões semelhantes é interessante. Então, assim, buscar múltiplas fontes, cara, vai te ajudar demais. Então, era isso que eu tinha que falar. Gabriel, você falou aqui de risco cardiovascular, um negócio muito severo. Queria saber mais sobre esse assunto. Vou deixar um vídeo completo aqui para você. Te espero lá e um grande